Oi pessoal, como vocês estão? Vamos hoje para a nossa terceira aula, dando continuidade à disciplina de SUS, Serviço Único de Saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o financiamento do SUS, como que se dá esse processo, trazendo um pouco no breve histórico, de como que ocorreu essa formatação, essa organização, essa programação, trazendo um pouquinho também sobre o cenário atual, como que hoje nós estamos nos organizando em relação a esse financiamento e quais são as perspectivas futuras, certo? Eu vou dar aqui continuidade, passando o slide, tá bom? Hoje nós temos uma apresentação num formato um pouco diferente e depois eu quero saber um pouquinho de vocês como que foi essa experiência, como que foi acompanhar o slide, vendo, a minha imagem, a minha fala concomitantemente, tá certo? Mas isso só posteriormente. Como falei, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre, deixa eu só baixar aqui a câmera para ficar melhor de vocês verem, botar aqui no meio. Trazendo um pouco desse breve histórico da situação atual e das perspectivas futuras, eu já trago para vocês uma reflexão sobre por que nós devemos optar pela saúde pública no Brasil. O que é que vocês pensam sobre isso? Será que isso é uma opção? Será que isso é uma necessidade? Como é que vocês se organizam e vocês se percebem nesse processo de pensar a saúde pública no Brasil? Vocês, por exemplo, procuram a saúde porque é a única opção que vocês têm? Vocês procuram porque vocês percebem que é o melhor modelo de saúde a ser oferecido? O que é que vocês pensam sobre isso? Aliado a isso, eu vou trazer um pouquinho do que as pessoas falam, do que as pessoas pensam, a maioria das pessoas, e sobre o que a literatura e os estudos falam sobre. E aí a gente vai dizer que o modelo de saúde pública no Brasil é o modelo de saúde mais coerente com a realidade da população. Sabemos que nós vivemos o Brasil ele é um país de desigualdades sociais, Nem todo mundo tem a mesma condição financeira, por exemplo, que possa custear um serviço privado. Então, pensando nisso, pensando na realidade da maioria dos brasileiros, que é uma realidade que poucos conseguem subsidiar, poucos conseguem custear uma saúde privada, existe um modelo de saúde pública para abarcar as necessidades daqueles que não podem sustentar, daqueles que não podem custear uma saúde privada. Aliado a isso, a gente entende que a saúde ela é um universo muito maior do que os serviços prestados pelos hospitais terciários. A gente entende que o serviço privado ele é importante, ele é necessário, ele é muito eficaz também, ele acaba atuando, auxiliando no processo de construção de saúde, junto com o serviço público, mas a gente sabe que ele não é o todo, ele é uma parcela, ele é uma contribuição. E aí, mesmo nos hospitais privados, em seus quadros de profissionais, existem profissionais formados nos hospitais públicos, e isso vai implicar necessariamente em uma manutenção da excelência nos dois sistemas. O que é que isso quer dizer? Deixa eu organizar aqui a tela. O que é que isso quer dizer? Que mesmo a gente entendendo que os hospitais privados têm a sua aplicabilidade, têm a sua eficiência, mesmo eles na composição do quadro de funcionários, existem profissionais que foram formados por instituições públicas, profissionais que vieram de uma realidade de saúde pública, Então, é algo que não está distante do modelo privado, E aí a gente entende que a maior parte de programas de residências médicas pertencem a instituições públicas. O que é que isso quer dizer? Não sei se vocês sabem, mas a medicina, o curso de medicina, a graduação em medicina, ela tem um período de 6 anos e quando termina a graduação, o médico deve passar por uma residência.
E aí pode ser a especialidade que ele quiser, pode ser clínico geral, pode ser oncologista, por exemplo, que lida com câncer, pode ser cardiologista, enfim, isso vai depender muito do seu desejo profissional, né? Com qual campo ele gostaria de trabalhar. E aí, aliada a isso, a gente entende que existe um elenco de soluções inovadoras e efetivas conquistadas pela saúde brasileira e que somente só foram possíveis pela existência do sistema público de saúde. O que é que isso quer dizer? Que mesmo o sistema público de saúde, né, sendo considerado, sendo avaliado, sendo percebido muitas vezes como um modelo que é falho, um modelo que é fracassado, ele subsidia, ele tá ali, né, sendo um suporte, sendo um modelo que tá investindo, né, que está conquistando um espaço e que propõe soluções inovadoras, né, mediante a realidade que a gente vai vivendo, ela vai pensando possibilidades de cuidado para além do que muitas vezes a gente consegue ver, né? Por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes a gente só consegue ver o que está ali, na cara, né? E se a gente não está não digo, se a gente não adentra esse universo, a gente, enquanto profissional de saúde, muitas vezes só é possibilitado quando a gente é um profissional de saúde, a gente, enquanto usuário, a gente não consegue perceber e dar conta disso, é quando a gente consegue perceber a dimensão do que é o Sistema Único de Saúde. E aí, deixa eu só passar aqui o slide. Eu vou demorar um pouquinho, tá, gente, nesse processo de transição, porque eu mexo aqui com mais de uma página. Deixa eu subir aqui novamente a web. Diante disso, eu vou trazendo para vocês as conquistas do SUS, né? Quais foram as conquistas que o Serviço Único de Saúde pôde nos oferecer? Quais foram as conquistas que o Serviço Único de Saúde possibilitou ao brasileiro, possibilitou ao Brasil, né? E aí a gente precisa entender que nosso sistema público de saúde, né, único de saúde, ele tem um sistema nacional de transplante e olha que avanço, né? A gente precisa entender que existe uma rede que se articula e que se organiza para os casos de pacientes que precisam de transplantes de qualquer órgão, né? Existe toda uma estrutura, existe uma formatação, uma organização para pensar nessa modalidade de cuidado. Uma outra coisa foi os sistemas de hemocentros, né, que são as redes, né, as instituições que recebem a coleta, né, do sangue para transfusão de sangue, enfim. Isso também nos possibilita pensar que o cuidado vai para além do aparente, né? O cuidado não é só perceber que o paciente em determinada situação, ele precisou de transfusão de sangue. Ele não tem a quantidade, ele não está sob condições adequadas e ideais para, por exemplo, fazer determinado procedimento. É necessário pensar em um banco, né, em uma instituição que possa guardar, que possa recolher, que possa acolher a população, que possa orientar, inclusive, a população sobre a necessidade de fazer a doação de sangue, né? E aí, aliado a isso, tem o resgate de emergências e atendimentos pré-hospitalares em situação de acidente, que é uma demanda muito comum, né? A gente precisa entender que, por exemplo, nós hoje no Brasil temos um dos índices mais elevados de mortes por acidentes de trânsito, por exemplo. E aí isso está necessariamente relacionado aos meios de transporte, né? Enfim, carro, moto, os possíveis. E isso nos possibilita pensar em um formato de cuidado que possa receber esse paciente que está chegando no hospital ou está chegando no ambiente de cuidado para o paciente que é especializado nessa modalidade, né? Porque a gente imagine se a gente fosse ter um hospital que fosse lidar com todas as demandas. Será que seria possível? Por isso, a necessidade de formatar, de especializar o serviço. Então, por exemplo, um hospital
voltado para demandas de acidentes, de emergência, um local especializado com demandas de atenção básica, por essa necessidade, porque senão a gente não daria conta, a demanda é muito alta. E aí a distribuição de medicamentos para o controle de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, né? Hoje aqui no nosso estado nós temos, né, uma instituição, um prédio, né, que ele está responsável em receber essa medicação da União, do governo federal, e ele distribui para todo o estado. Então, o paciente, por exemplo, que tem hipertensão e diabetes, ele vai lá nesse prédio, nessa instituição, faz o seu cadastro, eles avaliam se você estiver seguindo todo, né, dentro do perfil que eles estabelecem, você passa a receber a medicação. E olha que fantástico, né? Isso possibilita a nós, usuários de serviço público, uma preocupação a menos com o financeiro, né? Porque a gente entende que quem precisa de uma medicação constante, como hipertensão e diabetes, necessariamente está relacionado com um gasto que é constante e é um gasto que pode ser transmitido para outra coisa, para uma outra necessidade. E aí os sistemas de vacinação capazes de imunizar milhões de brasileiros com apenas um final de semana, né? Então, assim, por exemplo, pensando na realidade atual, né, do país, as campanhas de vacinação contra a gripe, elas normalmente acontecem mais no final do primeiro semestre para o início do segundo semestre. Mas devido à pandemia da Covid-19, essa campanha de conscientização e vacinação da gripe, ela foi acelerada, ela foi adiantada. Não é, obviamente que não é a vacina da Covid-19, mas é uma vacina da gripe que pode fortalecer e aumentar a nossa imunidade, o que consequentemente nos deixa mais forte e vai bloqueando a possibilidade de contrair o vírus. E aí agora eu vou passar o slide novamente. Continuando nas conquistas do SUS, deixa eu subir aqui a web. Foi-se pensado também na produção nacional de vacinas para doenças negligenciadas ou emergentes. O que é isso, né? Muitas vezes nós temos algumas doenças que elas aparecem de forma que a gente não explica, né? A gente não tem uma justificativa, a gente não tem uma explicação. Como, por exemplo, a Covid-19, né? O coronavírus. E aí, pensando nisso, se começa a trabalhar, se começa a pensar e a se organizar de forma metódica, cuidadosa, estruturada, pensando na qualidade do serviço e na produção acelerada para atingir a necessidade da população, né? Então, bem como a expansão do programa Saúde da Família, né? As famosas ESFs, né? Que estão ali relacionadas também às UBSs. Pensando nesse cuidado que vai para além do usuário de forma individual, né? Ele abrange a sua família, ele amplia todos aqueles que moram com ele. E como consequência dessas ações do SUS, né, que faltou um S, os indicadores de saúde que melhoram expressivamente e substancialmente em comparação às outras áreas, tais como a economia, a educação, a habitação e a segurança pública. O que isso quer dizer? Né? Indicadores de saúde é um serviço, né, digamos assim, que, por exemplo, a gente pode sinalizar para o serviço público quais são as problemáticas que estão aparecendo, quanto tempo nós, enquanto profissional de saúde, demoramos para atender aquela solicitação, qual é o tipo de solicitação. Por exemplo, digamos que, pensando nessa realidade da Covid-19, surge na UBS, né, na Unidade Básica de Saúde, a demanda de um usuário que surgiu com um sintoma novo, né? Ele vai lá, procura a unidade básica, diz que teme ser a Covid. Lá na notificação eles podem colocar que surgiu essa demanda, essa queixa, em tal dia, com a possibilidade, né, de ser isso, diante desse cenário, quanto tempo nós levamos para atender esse paciente e o que é que de fato isso quer dizer, né? Isso está dentro da Covid-19, não está? Então,
Os indicadores de saúde, ele funcionam muito nesse sentido, de receber a queixa, né, que o paciente está levando, anotar o dia que ele recebeu, o que é que isso pode ser, qual tipo de demanda, qual tipo de serviço nós podemos prestar para aquele usuário e o que é que de fato aquilo inclui, né? Em que dentro de que ele pode entrar, certo? E isso, consequentemente, traz um impacto para a economia, para a educação, para a habitação e para a segurança pública, né? E aí, entre os indicadores de saúde, destacamos o aumento contínuo da expectativa de vida ao nascer, a redução das taxas de mortalidade infantil e da mortalidade materna. Olha só que interessante, né? Os indicadores de saúde vão falar pra gente quais são as expectativas, né? Quanto tempo, por exemplo, na unidade básica de saúde, as agentes de saúde, ela tem como função fazer um mapeamento de quantas gestantes tem no seu bairro. Diante daquele quantitativo que ele receber, que ela identificar, ela vai ver qual vai ser o trimestre qual é o tempo, né, da gestação que cada gestante vai estar, qual é o seu quadro de saúde, fazer todo um mapeamento dessa gestação, né, desse processo gestacional. E isso vai nos fornecer, vai nos possibilitar identificar como que está o processo de saúde da gestante daquela UBS. Né? Como que aquela UBS está se organizando enquanto produção de saúde daquela gestante. Certo? Deixa eu voltar para o slide. E aí eu trago para vocês aqui uma variação de expectativa de vida ao nascer dos brasileiros nas últimas décadas, a partir da década de 40 e sua projeção para 2020. Olhem que fantástico! Na década de 40, nós tínhamos uma projeção de vida que ia em média 45 anos, 47 anos, antes dos 50 anos, era a nossa projeção de vida. Então, nós vivíamos o brasileiro, a média do brasileiro era em torno dessa idade. 1950 nós diminuímos, 1960 aumentamos um pouquinho, e aí fomos aumentando, e a projeção para 2020 é que a média de vida, né, de sobrevida do brasileiro seja para 70 anos, em torno de 60, 70 anos, 80 anos, isso mesmo, me confundi, é entre 70 e 80, e olha que fantástico, olha quanto que nós evoluímos, quanto que nós fomos amadurecendo, quanto que nós fomos crescendo a nossa sobrevida, né, isso é muito bom. Isso é muito importante, né? Mas olha só quanto tempo nós levamos para que isso pudesse acontecer, né? Isso é um sinal de que nós já mudamos muito, já avançamos muito, mas ainda temos muito que avançar, né? Tem muitos países por aí que a média é 90, 100 anos, né? Então, só para a gente ficar atento que nós ainda temos muito que contribuir e que essa é uma informação importante para nós enquanto profissionais de saúde, certo? Aliado a isso, eu trago para vocês também, como nós vimos na imagem anterior, né? O Brasil teve um notável aumento da expectativa de vida ao nascer nos últimos 50 anos, fruto da melhoria das condições de saneamento, o progresso da tecnologia médica e da existência de um sistema único de saúde. Então, olha só, o SUS também contribuiu muito com isso, né? A partir do momento que o SUS pôde possibilitar, pensar, traçar estratégias de cuidado para o brasileiro em seus diferentes faixas etárias, né? Ele também pode contribuir com o progresso da nossa sobrevida. E aí permitiu a expansão da imunização, o melhor controle de doenças crônicas não transmissíveis e notável redução de coeficientes da mortalidade infantil, fruto da expansão da assistência pré-natal e cuidados perinatais. Então, o cuidado do SUS com a assistência do pré-natal, né, o acompanhamento do pré-natal. Gente, olha que fantástico. Nós podemos ter um acompanhamento do pré-natal. Nós podemos todo mês ter um acompanhamento com o médico, né, acompanhar o crescimento do nosso filho, acompanhar como é que está se dando esse crescimento, do desenvolvimento dele, e isso é muito gratificante. Né? Isso é muito. A gente entende que mesmo, e olha só, mesmo, vou partilhar aqui para vocês, né? Eu lembro de quando eu estava na graduação, na faculdade, eu participei de uma pesquisa de doutorado que a gente ia para as unidades básicas de saúde entrevistar as gestantes.
e a gente via a quantidade de gestante, né, que mesmo isso foi, salvo engano, em 2015, 2016, eu terminei em 2017, foi coisa de dois anos antes de terminar. E a gente via que mesmo naquela época, onde muito já tinha mudado, muito já tinha amadurecido, muito já tinha melhorado no serviço público, ainda tinha muitas gestantes que não faziam um acompanhamento. Às vezes a gestante estava no 8º, 7º mês, já estava indo para a primeira consulta de pré-natal, né? Então, isso é um sinal que nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos também ficar atentos, porque isso também faz parte do nosso fazer, né? E aí os cuidados perinatais também, né? Que também está relacionado com isso. E aí eu também trago para vocês um outro gráfico que ele vai mostrar justamente a variação no tempo do coeficiente de mortalidade infantil no Brasil. Mortes até 1 ano de vida por 100 mil nascidos vivos. Gente, uma dica muito importante, que eu não sei se vocês sabem, mas que talvez seja a dúvida de alguns. Quando eu trouxer gráficos, talvez algumas pessoas não saibam fazer a leitura do gráfico. A leitura do gráfico ele deve ser feito sempre da esquerda para a direita, certo? Sempre que vocês forem ler, vocês vão ler da esquerda para a direita, para que vocês possam compreender. Então, por exemplo, as mortes de até 1 ano de vida por 100 mil nascidos vivos, em 100 mil nascidos vivos, as mortes que aconteceram em até 1 ano de vida, né? Em 1990, ele era em torno de 50 mortes que aconteciam até 1 ano de vida. E isso foi caindo, né? Vocês podem observar que o gráfico ele está diminuindo. E em 2010, né, que foi o último levantamento que foi feito, assim, desse estudo, mostra que a cada 100 mil nascidos vivos, apenas em torno de 10, uma média de 15, entre 10 e 20 morrem em até 1 ano de vida, né? Então, assim, a gente entende que existe um avanço, a gente entende que existe uma mudança, que existe uma melhora, mas a gente também entende que a gente precisa buscar mais, né? O que é que a gente, enquanto profissional de saúde, poderia estar fazendo para melhorar esse serviço, né? Para pensar, para colaborar, tá certo? E aí eu quero que vocês já vão meio que pensando sobre isso, se é possível, se não é possível, enfim, tá certo? E aí a gente vai mostrar, né, que o Brasil ele está colocado entre os países do mundo que mais aumentaram a expectativa de vida ao nascer, né, e reduziram a mortalidade infantil, e seguramente o SUS contribuiu muito para tais conquistas, né? Foi, portanto, a existência de um sistema unificado, gratuito e organizado que propiciou que mais brasileiros tivessem oportunidades de sobreviver ao primeiro ano de vida e viver por mais tempo. Olha que bacana, minha gente. Olha isso, né? O Brasil foi um dos países que mais reduziu a quantidade de mortalidade infantil, né? Às vezes a gente, enquanto usuário, a gente não consegue ter acesso a esse tipo de informação, né? Mas olha só quanta coisa bacana o SUS pode nos oferecer, não é verdade? E aí, eu trago um outro dado para vocês, né? Para a gente começar a pensar sobre o financiamento. Deixa eu botar essa web aqui embaixo. A gente começa a pensar como se dá o financiamento da saúde pública no Brasil, né? Como que é esse processo? Como é que o SUS é financiado? De onde vem esse dinheiro? De onde que tem esse investimento, né? E aí é importante a gente começar a pensar sobre as mazelas do financiamento do sistema de saúde no Brasil. São explicadas por diferentes fatores, né? Esses adoecimentos, né, que são financiados pelo SUS, eles são explicados por vários aspectos, né? Os recursos destinados à saúde no Brasil, embora não sejam ideais, eles não diferem dos países que lograram obter melhor assistência à população do que aquela que hoje em média é fornecida pelos brasileiros. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os recursos destinados à saúde do Brasil, embora a gente compreenda que não seja o ideal, que ainda não seja o que abarca toda a necessidade, ele não está muito distante dos países desenvolvidos que destinam uma quantidade maior, né? Por exemplo, o financiamento de saúde do Brasil ele vem oscilando nos últimos anos ao redor do Produto Interno Bruto, né, do PIB. O que é que isso quer dizer? Eu trouxe para vocês aqui visualizarem, por exemplo, que no Brasil é em torno de
Esse estudo ele foi de 2018 e 2019, então ele não é desse ano, mas ele está bem atualizado. E ele diz que o investimento no Brasil da saúde é em torno de 8%, certo? No Reino Unido, que é um país considerado um país desenvolvido, ele está em torno de 9,9%. Então, existe 1,9% a mais de investimento, né, do que no Brasil. Mas no Canadá, que também é um país desenvolvido, ele está em torno de 10,4%. Aí vocês podem dizer, não, professora, mas isso deve ser muito maior, de fato, né? Ele é um quantitativo maior. Mas, para a gente ter uma noção, para a gente conseguir visualizar, ele não está tão diferente do 8%. Por que eu estou colocando isso? Porque existem países que investem menos de 5%, que investem 3%. Então, a gente precisa entender também que a nossa realidade ela não é a das piores, né? Eu não estou tentando convencer vocês, nem nada do tipo. Eu estou tentando mostrar para vocês que a gente tem muitos ganhos, né? Nós temos muitos ganhos, nós temos muitas conquistas. Obviamente que ainda temos muito que avançar, mas hoje ainda já é possível pensar em um cuidado de forma que não seja tão precária, né? E aí, diante desses dados, a gente vai trazer, né, que o conjunto de informações acima indica que a solução para o adequado funcionamento do sistema de saúde de um país depende de dois fatores: o financiamento suficiente e a gestão adequada dos recursos obtidos. E aí a gente sabe que o Brasil ele precisa melhorar nesses dois quesitos. Não é só o financiamento que precisa aumentar, a gente precisa entender como que está a gestão, como que o Serviço Único de Saúde está sendo gerido. Quem é que está por trás? Qual é o pensamento? Qual é a forma de organização? Qual é a forma de estruturação, de formatação, de pensar a saúde pública no Brasil? Né? Porque é a partir da minha forma de pensar a saúde pública que eu vou influenciar como gerir o serviço. Tá certo? E aí, eu trago um outro gráfico para vocês, que é uma evolução temporal das contribuições relativas dos entes federativos. Não sei se vocês sabem, mas o SUS, ele precisa, para que ele possa acontecer, né, o financiamento do SUS, é preciso ter um investimento da União, né, do governo federal, é preciso ter um investimento dos estados, né, do governo estadual, e é preciso ter investimento do município. Né? Então, é todo nesse processo que tem se pensado o investimento, né? O financiamento. E aí tem um gráfico aqui mostrando para vocês, a União é a linha reta, os estados são o pontilhado e os municípios são os pontinhos mais grossinhos, tá certo? Para vocês visualizarem. E aí também tem um outro gráfico que é mostrando, né? O Brasil investe a maior parte dos seus recursos em saúde no sistema de saúde privado. Só para vocês trazerem, só para mostrar a vocês um pouquinho como que está o investimento do Brasil no setor público e no setor privado, certo? Aí vocês vão visualizar, não vou fazer a leitura desse gráfico, tá bom? Porque ele está bem explicativo para não tomar tanto nosso tempo, porque nós temos um pouquinho de informações a mais hoje. E aí, o Brasil mantém ao longo do tempo o financiamento de saúde centrado predominantemente no sistema privado de saúde, ao qual tem acesso a cerca de 23% da população. Então, essa informação nos diz o quê? Que o Brasil tem investido mais no setor privado do que no setor público. O que é que isso nos quer dizer? Qual é o tipo de retorno que o Brasil tem para que ele possa ter esse investimento maior no setor privado? Nos últimos anos, há um incentivo federal para a criação de planos de saúde mais populares, com menor cobertura para doenças graves. Essa é uma possibilidade de cuidado também, né? Pensar em planos de saúde que tenham uma possibilidade do brasileiro, da população, que seja mais acessível para a população, também tem sido uma possibilidade de cuidado. Mas, em contrapartida, muitas vezes ele não tem uma cobertura para uma doença mais grave, né? Então, às vezes, é o famoso, me permitam a expressão, trocar o gato pela lebre, né? Por lebre, eu acho que é esse o ditado.
Porque muitas vezes, diante de uma necessidade, vai vir uma preocupação maior, porque se pensava que aquele plano de saúde tinha uma cobertura e às vezes ele não tem. E aí, uma vez que ocorra uma intercorrência mais grave, como uma neoplasia, né, que é o câncer, ou uma necessidade de um transplante, a cobertura dos planos provados mais simples, eles não acontecem, né? Onerando o SUS, o qual por sua vez não é ressarcido. Então, assim, é todo um processo. Imagine, muitas vezes ele pode ser uma possibilidade, mas a gente não tem como imaginar, como prever qual é o tipo de adoecimento que a gente vai ter, né? Então, imagine, a gente pode muitas vezes estar pensando, imaginando num cuidado que pode ser sim muito efetivo, mas que é importante a gente atender, a gente ficar atento para a possibilidade do que ele possa não oferecer, tá bom? E aí, as ações praticadas, né, no Brasil parecem indicar que o país não acredita mais no SUS e articula um processo de terceirização rumo à privatização. O que isso quer dizer? A gente tem percebido que no Brasil tem se investido muito em planos de saúde, tem se investido muito em um modelo de saúde privada. Né? E o que isso nos quer dizer? Muitas vezes, essa falta de financiamento, essa falta de gerência adequada, né, nos faz, enquanto brasileiro, buscar uma privatização do serviço, buscar o setor privado, porque quem não quer ficar bem? Quem é que não quer ter a possibilidade de, mediante a doença ou adoecimento, buscar a sua saúde, buscar a sua cura? Todo mundo quer, não é verdade? Então, muitas vezes é esse pensamento que faz a gente deixar de escanteio o serviço público, que também é muito bom, mas que tem as suas deficiências, e investir financeiramente no serviço privado. Inclusive, muitas vezes sem poder, né? Muitas vezes sendo doloroso, tendo que trabalhar mais e mais para poder bancar, para poder sustentar um serviço privado. E aí, em um cenário como o nosso, onde as desigualdades econômicas e sociais são marcantes, e vislumbram-se o futuro graves consequências para o acesso à saúde do nosso povo diante das ações como estas características. E o que é que isso quer dizer? Né? Quem tem uma condição financeira melhor consegue fazer o financiamento, consegue sustentar o serviço privado. Quem não tem, né, quem está nas desigualdades, quem faz parte da desigualdade social, né, quem está nesse bloco de pessoas que não conseguem ter um sustento, ele acaba muitas vezes buscando um serviço público de saúde, às vezes com êxito, às vezes não, mas isso também pode ser um motivo gerador de estresse, de ansiedade, de raiva, né? Porque a gente fica estressado, a gente fica com raiva quando a gente procura o serviço público de saúde e a gente não é contemplado como a gente gostaria ou como a gente deveria, não é verdade? E aí a garantia de saúde, né, ela vai depender principalmente de ações efetivas de prevenção, deixa eu botar aqui na frente da câmera, prevenção, promoção e acesso à informação, seguidas pelos acessos de serviços de saúde de qualidade. Boa alimentação, moradia adequada, saneamento e segurança. Então, é todo um conjunto que influencia para a nossa produção de saúde, né? E é por isso que é até importante nós investirmos em campanhas de conscientização, a promoção de saúde, o acesso à informação, isso é fantástico e primordial, tá certo? E aí, eu também trago para vocês que muitas vezes a má remuneração, né, dos profissionais de saúde, do serviço público, ele vai influenciar, ele vai trazer um impacto, né, no atendimento de pior qualidade. Até, Mara, você está querendo me dizer que justifica, então, o médico, o enfermeiro, ou a técnica, não sei, me tratar mal porque ela ganha ruim. Não justifica, né, não justifica, a gente entende. Mas a gente precisa compreender que muitas vezes é essa remuneração baixa, inadequada, que influencia sim. Porque às vezes você está lá todo dia no seu trabalho, está buscando oferecer o seu melhor, você não é reconhecido, você não é tanto reconhecido financeiramente como profissionalmente, e isso mexe com os nossos aspectos emocionais, né? A gente precisa compreender isso. E, consequentemente, essa má remuneração que influencia no atendimento de pior qualidade, ele também traz consultas em poucos minutos. Então, muitas vezes,
Isso pode ser um dos motivos, tá? Não estou dizendo que é o motivo, o único motivo, mas isso pode ser um dos motivos que faz com que o médico nem olhe para nossa cara, né? O médico ele só diga como é que eles falam eu esqueci a palavrinha agora que a maioria dos médicos utilizam, mas que é quando quer dizer que é uma coisa besta, assim, uma coisa simples. Muitas vezes o médico, ele não, a equipe, né, não vou dizer só o médico, ele não faz a sua avaliação como deveria. E sim, são vários fatores que influenciam, né? Às vezes a gente entende que o médico trabalha por plantão, muitas vezes, então isso também é muito desgastante, né? A gente sabe quanto que uma noite de sono é, é importante, né, de qualidade, e a gente precisa entender isso também. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns valores só para vocês terem uma ideia, certo? Quanto que custa uma consulta médica em média? Custa R$ 10. R$ 10. Quanto que os demais profissionais da equipe de saúde ganham, né, por uma consulta, né, por seu trabalho? Em média R$ 6. E quanto que o processo de parto cesariano, né, a cesárea, a equipe ganha? Em média R$ 75. Então, gente, de fato, ainda é pouco, né? Ainda é pouco. E imagine, Taimara, mas muitas vezes nos serviços públicos de saúde o médico atende muita gente. Atende muita gente. Mas como será que ele sai esgotado daquele trabalho? E mesmo ele atendendo muita gente, sabendo que o que ele vai ganhar não é equivalente ao que ele trabalhou, não é verdade? Então, eu trago essa reflexão para vocês, tá certo? Esses dados, obviamente, devem estar mais atualizados hoje. Esse estudo é de 2018, foi o estudo que eu encontrei mais atualizado, mas eu lanço aqui a proposta para caso alguém encontre algo mais atualizado, possa inclusive me mandar, né, para eu poder incluir nesse material também, tá certo? E aí eu trago para vocês um programa que ficou muito famoso, né? Que foi o programa dos Mais Médicos, para a gente entender um pouquinho como que funcionava esse programa, porque muita gente, até hoje, os médicos foram embora, alguns, né? E até hoje as pessoas não compreendem. E aí o programa Mais Médicos, PMM, é a parte de um amplo esforço do governo federal, com apoio de estados e municípios para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Além de levar mais médicos para as regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê ainda mais investimento para a construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde, as UBSs, além de novas vagas de graduação e residência médica para qualificar a formação desses profissionais. Como vocês podem ver, né, é toda uma estrutura, uma nova formatação, é uma nova forma de organizar o serviço público de saúde. A gente entende que muitas vezes o médico, quando ele se forma, ele não quer ir para o interior, né? Por entender que muitas vezes não tem a remuneração adequada, por ficar distante da sua residência, dos seus familiares, enfim. As motivações podem ser inúmeras, mas também tem essa problemática. Então, os Mais Médicos, né, o programa Mais Médicos, ele também veio para fortalecer nesse processo. Assim, o programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão, mas também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam cotidianamente o SUS. Né? Então, é buscar oferecer o melhor para aqueles que buscam sempre o serviço público de saúde. Além de estender o acesso, o programa provoca melhorias na qualidade e humaniza o atendimento, com métodos que criam vínculos com seus pacientes e com a comunidade. Para que vocês possam entender, eu não sei se eu coloquei no próximo slide, mas esses médicos, eles vinham do... Me perdi aqui, desculpa. Para que vocês possam entender, né, esses médicos, eles são considerados os melhores médicos, né, do mundo, né? Ele tem a melhor formação, E por que eles têm a melhor formação? Porque todo o estudo, eles são desenvolvidos na comunidade, com um contato com o povo, com um contato com a população. E isso possibilita fazer com que os médicos tenham uma compreensão, um olhar humanizado, um olhar
completo, ampliado sobre o adoecimento, né? E sobre o contato com o paciente, certo? Ainda sobre os mais médicos, ele se somou a um conjunto de ações e iniciativas do governo para o fortalecimento da atenção básica do país. A atenção básica é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, o SUS, que está presente em todos os municípios e próxima de todas as comunidades. É neste atendimento que 80% dos problemas de saúde são resolvidos. Então, geralmente quando a gente está doente, a gente busca o quê? Né? Geralmente, assim, depende da situação, obviamente, a gente procura a UBS, né? A Unidade Básica de Saúde. Então, lá é a porta de entrada. A depender do que a gente está sentindo, a gente já consegue solucionar ali mesmo e dali nós somos encaminhados para casa, né? E nesses 2 anos, os mais médicos conseguiram implantar e colocar em desenvolvimento. Ele fala aqui de 2 anos porque foi na época que ele ainda estava em vigência, né? Foi em 2018. Implantar e colocar em desenvolvimento seus 3 eixos pilares: a estratégia de contratação emergencial de médicos, a expansão do número de vagas para o curso de medicina e residência médica em várias regiões do país e a implantação de um novo currículo com uma formação voltada para o atendimento mais humanizado, com foco na valorização da atenção básica, além de ações voltadas à infraestrutura das unidades básicas de saúde. Então, quer dizer, os mais médicos eles não veem só para atender as demandas da comunidade. Ele veio também para fazer com que o Brasil começasse a enxergar o seu processo de saúde, o seu processo de formação do médico de uma forma diferente, de uma forma mais próxima da comunidade, de uma forma que acolhesse, que compreendesse, que olhasse com amplitude, né, de forma ampla mesmo, o ser humano que está ali chegando para ser atendido, certo? E aí, mediante a isso, a gente precisa entender também o olhar de quem gerencia, né? A gente falou um pouquinho sobre financiamento, falou um pouquinho, né, sobre os mais médicos, sobre o percurso, chegou até aqui, mas a gente precisa entender quem é que está por trás, entender quem é que está semeando, né? Por isso eu coloquei essa imagem, porque eu acho que ela é muito simbólica mesmo, de tá plantando, né? A gente precisa entender quem que são as pessoas que estão gerenciando, como é que elas pensam, né? O que é que influenciam para que elas pensem o modelo de saúde dessa forma, tá certo? E aí eu trago para vocês aqui alguns ministros, né, da saúde, para que vocês possam entender. Trouxe no prazo de mais ou menos 10 anos, e vocês vão se assustar com a quantidade de ministros que o nosso país teve, mas eu trago para vocês compreenderem qual é a formação de cada um e como é que eles, e consequentemente aliado a isso, como que eles pensam o processo de saúde, certo? José Serra, né, político, como muita gente sabe, ele teve à frente, né, ministrando, organizando o Ministério da Saúde no período de março de 98 a 20 de 2002. Então, diplomou-se em engenharia civil, né? Ele tem uma criação de um endereço eletrônico para os hospitais públicos divulgarem. Deixa eu organizar aqui que eu me confundi. Ele se formou em engenharia civil, certo? Mas aliado a isso, ele criou um endereço eletrônico para os hospitais públicos divulgarem os preços dos remédios, para que assim fosse permitido aos administradores comprar as cotações dos produtos. Então, como é que funcionava isso? Ele criou um endereço eletrônico, né? Digamos assim, uma espécie de site, onde os hospitais públicos poderiam divulgar, poderiam colocar, né, poderiam alimentar esse site colocando os preços dos remédios, e aí os administradores dos próprios, né, de outros hospitais, eles poderiam verificar quais eram os valores daqueles remédios e ali eles poderiam comparar com os seus valores. Então era uma forma de fazer com que as pessoas, todos os administradores, né, tivessem acesso aos valores que estavam sendo estabelecidos, certo? E essa foi a sua primeira medida. Aliada a isso, ele também regulamentou os planos de seguros de saúde. Então foi mais ou menos nessa época, de 98 para 2002, que se começou a ter um olhar mais institucionalizado, um olhar mais
concreto sobre o plano de saúde. Tá certo? Aqui tem algumas mais informações, mas eu não vou ler tudo porque são muitos ministros, a gente vai acabar perdendo muito tempo nisso, mas vocês podem depois lerem direitinho, tá certo? O próximo ministro, ele foi o Vargas Negri, né? O Vargas Negri, que ele tem uma formação em economia, mas ele atuou no setor público nas 3 esferas de governo, no governo municipal, no governo estadual e no governo federal, certo? Foi coordenador de políticas sociais, de planejamento e avaliação do governo de São Paulo. Então, ele teve já um olhar para o planejamento, para a organização, né, para esse processo de estruturação. Tá certo? Como vocês vão perceber, todos os slides, eles vai ter falando mais do que eu tô falando aqui. Mas eu não vou ler tudo porque é bastante coisa, tá certo? O Humberto Sérgio, né? Costa Lima, ele ficou de 2003 a 2005 e ele é médico com pós-graduação em Medicina Geral Comunitária e Psiquiatria. Presidiu a Associação Pernambucana de Médicos Residentes e foi o primeiro secretário do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, então ele teve uma atuação muito forte, né, aqui no Nordeste. Participação ativa nos projetos do atendimento do soro positivo pelo Sistema Único de Saúde. Né? A gente entende que o processo de adoecimento e de produção de saúde, né, dos pacientes que têm AIDS foi um processo muito delicado, foi um processo que demandou muita luta, né, e ele foi muito importante nesse processo. A regulamentação dos planos de saúde, né, da proteção, para vocês verem, lá com Serra, ele meio que formalizou, né, mas aqui já teve uma regulamentação dos planos de saúde, da proteção às testemunhas de auditoria da Previdência Social, né, assumiu a Secretaria de Saúde de Recife, onde permaneceu por 1 ano e 3 meses. Entre as ações que desenvolveu na Secretaria destacam-se a implantação do Programa de Saúde Ambiental, né, o PSA, e a ampliação das equipes de Programa de Saúde da Família, e a gestão de Humberto Costa criou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU. Olha só que fantástico, gente. E também implantou o programa da Academia da Cidade, né? Então ele teve uma atuação muito forte aqui no Nordeste, certo? Já o José Saraiva Felipe, né? Ele ficou de 2005 a... Deixa eu só ajeitar aqui... Ele ficou de 2005... Ai, meu Deus. Deixa eu baixar aqui. Ele ficou de 2005 a 2006, né, formado em medicina, especialização em mestrado em saúde pública. Foi professor de medicina preventiva e social na Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Foi secretário da Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Foi secretário da Saúde do Estado de Minas Gerais. Assumiu o Ministério da Saúde em 2006, né, no lugar de Humberto Costa. Então, assim, pode perceber também que José Saraiva, ele teve um percurso, né, ele foi permitido construir, né, a saúde até chegar como ministro. E aqui eu vou botar aqui no cantinho, mais afastar um pouquinho para cá. O José Agenor, né, que ficou de 2006 a 2007, bioquímico e sanitarista, especialização em saúde pública, coordenou o programa de interiorização das ações de saúde e saneamento, foi secretário de Planejamento e secretário adjunto do Ministério da Saúde, coordenou o projeto Nordeste do Ministério da Saúde, secretário executivo do Ministério da Saúde. Então, assim, ele teve todo um processo, né, para chegar até onde ele foi, né, que lhe permitiu ser considerado também tão importante. E aí aqui o José Gomes Temporão, né, que ficou de 2007 a 2010, é médico, especialização em doenças infecciosas e parasitárias, mestrado em saúde pública, doutorado em saúde coletiva e assumiu o cargo de secretário nacional de atenção à saúde. Então, ele teve todo esse processo também, né, que lhe permitiu ser considerado importante. O Alexandre Padilha, que ficou de 2011 a 2014,
né? O Padilha, ele também foi muito muito falado, né? Médico infectologista, coordenou o núcleo de extensão em medicina tropical do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, foi coordenador de projetos de pesquisa, vigilância e assistência de doenças tropicais, atuando lá no Pará, né? Parceria com a OPAS, diretor nacional de saúde indígena da FUNASA, órgão ligado ao Ministério da Saúde. Então, ele teve uma atuação muito voltada para o que no contexto geral da saúde não se tem uma amplitude de estudo e de investimento, né? Que é a saúde indígena, por exemplo, que é algo novo, certo? E aí o Arthur Choro, ele ficou de 2014 a 2015, né? Médico sanitarista e doutor em saúde coletiva, pesquisador nas áreas de gestão e planejamento em saúde, diretor do Departamento de Atenção Especializada, onde coordenou os projetos inovadores de fundamental importância para o SUS, né? Então, assim, foram alguns programas aqui que vocês vão poder ver mais na frente, mas ele teve uma atuação muito importante, né? Ele possibilitou um olhar diferenciado para os projetos e investimentos, certo? O Marcelo Castro, né, que ficou de 2015 a 2016, é médico com residência e especialização em psiquiatria, coordenou o curso de psicopatologia, né, então tem um olhar diferenciado também para as questões emocionais, é médico aposentado do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, né, então ele também teve uma atuação muito importante. Na verdade, vocês vão perceber que todos foram muito importantes, né? Cada um com sua forma de olhar, com sua forma de enxergar e pensar a saúde. O Ricardo Barros, que ficou de 2016 a 2018, né? Engenheiro civil, especializado em políticas públicas, né? Então, ele já teve uma formação um pouco diferenciada, mas isso também lhe permitiu contribuir fortemente para o processo de saúde, certo? O Gilberto Otti, que ele ficou de 2018 a 2019, é advogado, pós-graduado nas áreas de gestão empresarial, funcionário da carreira da Caixa Econômica, possui 37 anos de experiência em diversas áreas de empresa, operacionais e estratégias, tendo ocupado diferentes níveis de funções gerenciais do banco. Então, assim, a gente vê que a formação dele é uma formação não voltada para a saúde, mas a sua experiência, né, na parte de gerir, de estar na parte operacional, de pensar em estratégias, também lhe possibilitou ocupar esse cargo, certo? E aí, o Luiz Henrique Mandetta, né, que muito famoso esse ano ficou, né, por sua atuação, enfim, pelo processo atual que a gente está vivendo, né, que ficou de janeiro de 2019 a abril de 2020, né? Possui uma graduação em medicina, pós-graduação em ortopedia, especialidade em ortopedia pediátrica, ainda especialista em gestão de serviços e sistemas de saúde pela Fundação Getúlio Vargas, né? Iniciou sua carreira como médico no Hospital Geral do Exército e passou a compor o quadro médico Santa Casa do Campo Grande. Mandetta, ele foi muito importante, né, por estar junto a nós brasileiros no início da pandemia da Covid-19 e ficou mundialmente conhecido pela sua postura, né, a gente não pode deixar de mencionar, pela forma como ele se posicionava mediante o governo, mediante a atuação do presidente, né? A gente não pode deixar de falar isso, que nós não estamos abrindo espaço para falar mal, não, a gente precisa pensar criticamente, né? E pensar criticamente é entender minimamente o que acontece no nosso país, certo? Aliada a isso, né? Eu trago aqui já a reflexão a vocês, né? Já que ele foi tão importante mediante a pandemia da Covid-19, né? Quais foram as contribuições que Mandetta nos possibilitou, né? Quais foram os cuidados? Quais foram as ações que ele colocou enquanto importantes? Não coloquei aqui porque isso eu quero que vocês obviamente vocês devem ter tido acesso a alguns, né? Porque foi muito discutido na televisão, enfim.
mas eu quero que vocês reflitam, busquem, né? Procurem saber mesmo. Não coloquei intencionalmente para que vocês busquem isso e que a gente vocês possam pensar, né? Será que essas ações que ele pensou foram realmente efetivas? Não foram? Será que poderia ser diferente? Enfim, tá certo? Aliada a isso, a gente também traz para você, né, para vocês, falando um pouquinho sobre o nosso teste, né, que iniciou, que ele né, já veio posteriormente a Mandetta, iniciando o seu percurso, né, como ministro da Saúde, dia 16 de 4 de 2020, está até os dias de hoje, né, ele possui uma graduação em medicina, 2 especializações em medicina interna, oncologia clínica, né, que são médicos que lidam com demandas de câncer, né, com pacientes oncológicos que têm câncer, 2 cursos na área de gestão e liderança da saúde na Escola de Harvard, e outros 5 cursos estratégicos nas áreas de prestação de cuidados, mensuração de valores e gestão de projetos de saúde pela instituição no estado de Boston, nos Estados Unidos, e em Xangai, na China. Então, como vocês podem ver, ele não é um menino, né? Ele teoricamente entende muito, estudou muito, e a gente espera que ele faça um bom trabalho, certo? Eu sei que muito tem se falado, né, sobre a atuação dele, sobre as expectativas, que nem sempre as pessoas buscam ou gostariam que fosse, né, muita gente já estava criando relação de amor com Mandetta, né, mas a gente precisa entender que para organizar, estruturar, estar à frente de qualquer cuidado não é fácil. Imagine um serviço único de saúde, né? São muitas demandas, as pressões são enormes, né? É todo mundo lhe pressionando, é o governo, é a sociedade, é a população, é você mesmo querendo dar conta de tudo. Então também não é fácil, tá certo? E aí também trago para vocês, né, para vocês estarem pensando quais são as contribuições que Nelson Tate, né, tem trazido até agora. Também não coloquei de forma intencional para que vocês pesquisem, certo? Eu quero que vocês pesquisem. Continuou com as mesmas contribuições que Mandetta, foi diferente, como é que ele pensa, qual é a forma o que é que ele alega que é importante, enfim, quais são as contribuições dele, tá certo? A gente já falou um pouquinho, né? Mas como que de fato acontece o financiamento do SUS, né? Como que isso acontece? A gente precisa entender que a responsabilidade do financiamento do SUS, ele é tripartite, né? Ou seja, ele acontece a partir das 3 esferas do governo: o federal, o estadual e o municipal, certo? É necessário ter um cuidado, ter um entendimento que as 3 esferas de cuidado são importantes, né? As 3 esferas de cuidado vão contribuir para o investimento e financiamento do SUS, por meio da vinculação de orçamento da Seguridade Social. Então, de acordo com a Lei 141 de 2012, os municípios devem investir no mínimo 15% de suas receitas e os estados 12%, né? Então, necessariamente, o restante fica pela União, pelo governo federal. E aí, para a União, ficou definida uma regra específica de que poderá investir o mesmo valor do ano anterior, adicionado da variação nominal do PIB, Produto Interno Bruto, certo? Então, só para vocês compreenderem que o financiamento ele se dá através das 3 esferas de cuidado. Deixa eu colocar isso aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Vou só baixar aqui. Pronto. E aí, como verificar os repasses liberados pelo Ministério da Saúde para os estados e municípios? Grande desafio, né? Para verificar os valores repassados pelo Ministério da Saúde a estados e municípios, basta acessar a página do Fundo Nacional de Saúde, né? Aí tem o site, no menu Repasses para o SUS e escolher o tipo de pesquisa: consulta simplificada, consulta detalhada, consulta de convênios, TED, termo de cooperação, gráfico cooperativo por ano ou desconto MAC. Essa é a forma que
o serviço público disponibiliza para a gente acessar quanto que quanto que foi repassado para o estado, quanto que foi repassado para o município, certo? E aí a gente indica, né, o uso de navegadores de internet Mozilla ou Chrome, né, porque são melhores de acessar esse site. E se o solicitante precisar de auxílio, durante a pesquisa poderá entrar em contato diretamente com a central de atendimento do FNS, utilizando o número 0800 644 8001. Então, quem não conseguir acessar isso aí pelo site, pode entrar em contato por esse telefone, certo? E aí eu queria, né, aqui tem as referências para vocês de onde eu tirei esses dados. E aí eu queria finalizar essa aula, né, dizendo para vocês que, deixa eu só colocar aqui no primeiro slide, que é bastante, como eu disse a vocês, né, trouxe bastante coisa hoje. Deixa eu botar essa câmera aqui. Vocês estão vendo, né, minha gente, como que é difícil manusear isso aqui. Mas vai dar certo. Deixa eu aumentar para vocês visualizarem. Eu queria deixar muito claro para vocês, né, que o financiamento, o processo de financiar o SUS não é fácil, né? Envolve muita coisa. Às vezes a gente não consegue entender, né, como que tem tanta coisa por trás, né, até chegar a gente, por exemplo, esse processo da pandemia de 2000, da Covid-19, né? Tá em 2000. Doida. Até chegar a gente, por exemplo, o acesso aos IPIs, né? Até chegar a gente o acesso de saúde, por exemplo, a coleta do exame, né? Para ver se está infectado ou não. Tem muito estudo por trás, tem muito investimento, tem todo um olhar que é programado, que é planejado. Não é uma coisa que é feita de uma hora para outra, né? A gente precisa entender que, assim, talvez as maiores dificuldades que nós tenhamos ainda hoje no país seja o financiamento, né? Que a gente entende, a gente compreende que precisa ser maior, mas também seja a gerência, né? Como que os ministros, como que os serviços públicos de saúde, eu não vou colocar só no patamar mais alto, mas desde a UBS do nosso bairro, como que quem está gerindo aquele serviço compreende aquele espaço de cuidado, né? A gente precisa também entender isso. E como que nós, enquanto profissionais de saúde que vamos ocupar esses espaços, nós vamos nos posicionar, tá certo? Então, eu desejo que vocês tenham conseguido assimilar, né? Não sei se eu consegui passar de uma forma clara, mas espero que esse formato com a câmera aqui tenha possibilitado vocês a estar mais junto de mim. E estou à disposição, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato, que estarei à disposição para atendê-los, tá bom? Um beijo e fiquem bem.